Olá, bem-vindos a mais um encontro da disciplina que trata da pesquisa científica. Hoje falaremos sobre análise de dados e amostragem. Então, vamos ao tema? Para se analisar os documentos, como primeiro passo, o pesquisador precisa realizar uma triagem do material coletado, tendo o cuidado de separar o que está redundante ou o que não é tão importante em sua pesquisa. Portanto, os documentos que não forem pertinentes ao relatório de análise serão deixados de lado. Inicialmente, para conhecer as obras que serão necessárias, você pode consultar as resenhas de obras publicadas que ajudam o pesquisador a selecionar se esta obra é importante ou não à sua pesquisa, sem precisar ler todo o livro ou artigo nessa fase. Uma vez levantados os documentos necessários ao estudo, você poderá tentar realizar as leituras dos materiais coletados. É importante iniciar esta leitura de publicações mais recentes e partir para as mais clássicas. Isto porque os textos mais atuais geralmente recorrem a publicações mais clássicas. No entanto, deixamos claro que é de suma importância destacar obras de pesquisadores que já tenham créditos no tema em que você está pesquisando. A preparação de dados comporta 3 operações principais: codificação, transferência e verificação. Sem serem centrais, estas operações mostram-se, contudo, de uma importância não negligenciável no conjunto do processo, pois, se não podem por si só assegurar a qualidade das análises e interpretações, correm, no entanto, o risco de as obstaculizarem quando realizadas sem o devido cuidado. Para esses autores, a codificação, transparência e verificação são importantes no processo para garantir a qualidade das análises e interpretações do material coletado. Na prática, codificação de dados trata-se de atribuir um código a cada um dos dados, isto é, separando-os em categorias, ou seja, organizando o material. A transferência do material consiste em enquadrá-lo em um quadro mais funcional. Por exemplo, ele pode ser transferido para uma tabela, onde a sua visualização será mais clara e pode ser contabilizada e, finalmente, na verificação, o pesquisador eliminará as informações que não utilizará na pesquisa. Isto é, fará um pente fino nessas informações. Bem, a seguir comentaremos um pouco sobre a análise do conteúdo. Vamos aos slides? Segundo Bardhan, a análise de conteúdo constitui-se em um conjunto de técnicas destinadas a analisar a comunicação por meio de documentação que contenha informações sobre o comportamento do homem. O maior objetivo dessa análise seria interpretar as informações contidas no documento analisado, decifrando seus significados explícitos e implícitos. Vejam que o autor destaca também o que está implícito no material coletado. Muitas vezes, os relatos dos depoimentos carregam outros dados que não são informados pela pessoa que está sendo consultada. Isto geralmente ocorre quando as perguntas são do tipo abertas, principalmente em se tratando de temas polêmicos que as envolvem ou comprometem. Esta situação requer certa sensibilidade do entrevistador ao decifrar o que está subentendido ou o que foi omitido pelo entrevistado.
Cabe, portanto, ao pesquisador aprofundar o tema, analisando e buscando outras variáveis implícitas na coleta da pesquisa. O autor do livro didático dessa disciplina, o professor José Guilherme, cita como exemplo algumas letras de música que carregam implicitamente as angústias de povos em detrimento de cor, raça, credo, status sociais ou questões políticas que afetam o comportamento e a liberdade, principalmente pelos marginalizados socialmente. Quer ver uma prática dessa ideia? Acompanhe a análise da música de Chico Buarque, intitulada João e Maria. Observem que no início, Chico Buarque utiliza os verbos no presente e pretérito, agora, era, denotando saudades do que fazia no passado. Quando ele diz, o meu cavalo só falava inglês, revela o domínio da cultura americana sobre o povo brasileiro. Bem, analisando a grade curricular de nossas escolas, temos o inglês como língua exigida em nossos cursos. Em A Noiva do Cowboy, provavelmente se referia ao gênero literário presentes nos filmes de faroeste da época. Em Eu Enfrentava os Batalhões, mostra certo receio com a realidade atual. No item Era Você Além das Outras Três, revela certo desajuste entre os três poderes, ou seja, o presidente e os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O budoque era uma arma antiga, parecida com estilingue. Em E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz, mostra o descontentamento com a censura e que, embora o povo estivesse sentindo-se ameaçado ou inconformado com a repressão, a ditadura deveria mostrar-se feliz, sem ter o receio de questionar. Mas vamos pensar um pouco. Como foi possível fazer este tipo de reflexão? Em que base nos sustentamos para a sua análise? Esta interpretação deve-se ao estudo dos elementos que reunimos, como o conhecimento do autor e a época em que esta música foi escrita. Chico Buarque foi um defensor da liberdade e da democracia. Ele lutou contra a ditadura militar e encontrou uma forma de protestar e defender a sonhada democracia. Aliás, quando ele diz, você era a princesa que eu quis coroar, era tão linda de se admirar, provavelmente ele se referia à democracia. Bem, o que apresentamos aqui reforça o que temos enfatizado em outras aulas. O pesquisador precisa fazer a leitura implícita do texto ou do depoimento, precisa conhecer seus personagens e o contexto do momento em que a pesquisa foi realizada. Agora, vamos conhecer as dicas que o autor Dias sugere para uma boa análise. Veja só. O pesquisador deve simplificar e abstrair ideias principais, organizar dados, emitir conclusões a partir dos documentos, delinear conclusões. Segundo o autor Dias, o pesquisador deve reduzir os dados para a realização da análise e, para tanto, ele sugere a simplificação e abstração das ideias principais, isto é, levantar o que realmente é importante no texto. Ele ainda ressalta que os dados precisam testar ou estar organizados por categorias, datas ou outro critério sugerido em sua coleta. A emissão de conclusões deve estar em consonância com os documentos levantados para, a partir disto, delinear suas conclusões ou considerações. E agora, vamos comentar sobre a população da pesquisa. A população é o alvo de interesse da pesquisa.
ela se constitui em material de coleta necessário ao objeto que queremos analisar, em consonância com o objetivo que pretende-se buscar e defender. Enfim, ela pode ser definida como um conjunto de pessoas e situações que apresentam características comuns. E agora vamos pensar na amostra da pesquisa. A amostra deve permitir ou ser suficiente para identificar o universo da população pretendida, ou seja, ela deve retratar com fidelidade a realidade dessa população. Enfim, ela deve garantir a possibilidade de associação deste pequeno universo para um grupo maior da população. A grande vantagem da amostra é que nem sempre a população que nos interessa analisar está acessível. Então, nos resta eleger uma amostra, um grupo menor de entrevistados ou observados para obtermos os dados necessários. E neste caso, é importante que o pesquisador relate as conclusões obtidas desta análise. Baseia-se no resultado de uma amostragem e aqui deve deixar bem claro qual é este percentual. Em suma, a amostragem se configura em um número reduzido de sujeitos extraídos de uma determinada população. É através da amostragem que o pesquisador tentará generalizar estes resultados para um público maior. Vamos ao próximo slide para conferir o que Schiffman e Carnuk nos falam sobre o plano de amostragem. Conforme estes autores, um plano de amostragem requer algumas definições prévias que seriam unidade de amostragem, ou seja, quem pesquisar, que público vou abordar para a minha pesquisa. O pesquisador deve definir o tamanho da amostra, ou seja, quantas pessoas ou elementos vou pesquisar e ainda eleger o procedimento da amostra, ou seja, como selecionar este procedimento. Para esses autores, a decisão de quem pesquisar exige que o universo da pesquisa seja definido de forma que uma amostra adequada possa ser selecionada. Saber selecionar o público correto para a pesquisa traz uma grande vantagem para o pesquisador pela economia de tempo e pela legibilidade da pesquisa. Por que nós falamos isso em economia de tempo, em conhecer este público-alvo? Porque é a partir deste conhecimento que nós vamos poder eleger este público ou eleger este grupo de pessoas para realizar a amostragem. A amostragem é importante, ela não é porque ela é reduzida a um grupo X que ela não tenha o seu significado ou o seu valor. Mas é na amostragem que nós vamos poder ter um olhar maior sobre outros públicos. Talvez a amostragem seja o início da nossa pesquisa. Nós fazemos essa amostragem e talvez nós precisemos um pouquinho mais de elementos ou um pouquinho mais de pessoas para poder realizar a pesquisa. Aí, neste caso, o pesquisador terá que levantar um novo grupo para poder confrontar esses dois tipos de pesquisas. Não pode ficar somente na dúvida. Se eu acredito que aquele grupo precisa de um estudo maior, de um aprofundamento, eu vou ter que buscar, porque quando nós escrevemos em nosso relatório, nas nossas considerações finais, nós estamos colocando o nosso parecer, nós estamos colocando o nosso nome para dar fidedignidade àquele trabalho. Portanto, é importante que a gente tenha quase que a absoluta certeza de que aquele dado está correto ou que aquelas afirmações que nós estamos fazendo correspondem à realidade. Esperamos ter contribuído um pouquinho com vocês, nesse tipo de pesquisa. Até o nosso próximo encontro.